E Deus colocou uma palavra no meu coração para esse dia que nos traz para um pensamento aqui, para uma reflexão. De que nós vamos falar hoje do profeta Elias. Amém? Então gostaria de ler com vocês o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Quem achou, diga amém. Primeiro Reis 19. Amém? E Acabe faz saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Beerseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto e um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E você diga amém. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra onde o profeta Elias, aquele homem abençoado, aquele homem que viu o fogo descer do céu, aquele homem que enfrentou 450 profetas de Baal, aquele homem que era usado poderosamente por Deus, diante de uma palavra lançada, aquele homem estremeceu. E por quantas vezes, diante de situações que se fogem do nosso controle, nós estremecemos. Aqui, aquele homem que era um homem abençoado por Deus,
um profeta do Senhor, se estremeceu diante de uma palavra de morte lançada contra ele. Um homem que momentos antes havia lutado, enfrentado 450 profetas de Baal e que os derrotou, se amedrontou em razão de uma palavra. Se pararmos para analisar a nossa vida, se pararmos para analisar os 48 anos que essa igreja comemora hoje, por quantas vezes nos adentramos a esse local, a essa igreja, passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de medo, passando por um momento no qual, diante de toda a fé que nós temos, diante de toda a fé que nós depositamos ao Senhor, no momento de adversidade, nós deixamos o inimigo nos enfraquecer. Porque o inimigo, ele não consegue adentrar o local onde existe Deus, onde existe a consagração de Deus, onde existe a palavra de Deus. Mas o inimigo, ele vai usar o seu momento de fraqueza para poder invadir a sua alma. E você vê que Elias, ele foge ao receber aquela palavra. E quantas vezes, em momentos de dificuldades, em momentos de adversidade, nós fugimos, mesmo sendo filhos de um Deus vivo. Mas sabe por que isso acontece? E às vezes é natural, nós somos seres humanos, nós somos carne, nós fraquejamos, nós temos momentos de dificuldade, nós temos momentos que nós acordamos num dia ruim. Nem todos os dias são bons, nem todos os dias nós estamos com a energia lá em cima, felizes, alegres. Nós temos momentos de dificuldade, nós temos momentos que nos faz duvidar da nossa própria competência, da nossa própria existência, da nossa própria possibilidade de enfrentar momentos de adversidade. Mas o que acontece com Elias aqui é que Elias, mesmo sendo um homem cheio da presença do Senhor, ele deixa sobressair naquele momento sobre ele a sua fé emotiva. Diante daquela palavra de morte, Elias deixa prevalecer uma fé emotiva. E o que seria uma fé emotiva? Uma fé emocional. É aquela fé que, ao invés de nós estarmos focados naquele que pode nos curar, naquele que pode resolver o nosso problema, naquele que é o Senhor dos exércitos, nós focamos apenas no problema. Quantos de nós, durante nossa trajetória, durante o nosso dia, durante as adversidades que acontecem na nossa vida, deixamos de concentrar a nossa fé para se dedicar ao problema? Elias era um homem que via, que presenciava a presença de Deus. Elias era um homem que presenciava os milagres que Deus era capaz de fazer. Mas no momento que ele se deparou numa adversidade, ele preferiu a morte. E quantas vezes
em momentos de dificuldade, nós preferimos nos isolar. Quantas vezes, no momento de adversidade, nós esquecemos que nós temos um Deus poderoso, um Deus que cumpre promessas, um Deus que opera milagres, um Deus que é capaz de te levantar. Mas diante do problema, nós esquecemos o quanto Deus é poderoso. E Elias, ele faz naquele momento um momento de refúgio, um momento até mesmo de covardia, um momento que ele deixou o problema prevalecer sobre a fé que ele tinha. Eu não sei qual é o momento de dificuldade que você está passando, mas eu sei que você vai ter que escolher qual é a fé que você vai aplicar sobre o que está passando na sua vida. Você vai aplicar uma fé emotiva, uma fé que vai deixar a dor, o sofrimento, a depressão sobressair sobre a sua vida, ou você vai aplicar uma fé racional, a fé que é aquele que você deposita a sua esperança, a sua confiança, a sua fé em quem pode resolver o seu problema. Porque quando nós estamos diante de um problema, nós precisamos acreditar que nós temos um Deus vivo. Não vai ser uma palavra lançada contra você, não vai ser uma dificuldade que se levantou contra você, não vai ser a doença, não vai ser a dor, não vai ser o sofrimento, não vai ser a depressão que vai prevalecer sobre o Deus vivo que você serve. Mas para isso você precisa se posicionar. E Elias naquele momento estava diante de uma decisão. Ele precisou se posicionar, mas infelizmente ele se posicionou da forma equivocada. Ele mesmo preferiu a morte. Ele deixou de lado tudo que ele viu na promessa. Ele deixou de lado tudo aquilo que ele presenciou, tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E o quanto é triste quanto nós deixamos de lado a promessa que Deus nos entregou. O quanto é sofrido a gente deixar de lado o que Deus preparou na nossa vida. Então, Elias naquele momento preferiu a morte, se isolou. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: qual a fé que está governando a sua vida? É a fé que vai deixar prevalecer a emoção, o sofrimento, o momento difícil? Ou é a fé que você vai depositar as suas esperanças, o seu clamor, o seu louvor naquele que tudo pode? Então, irmãos, Elias vai para um lugar, caminha pelo deserto, senta debaixo de um zimbro e perde a morte. E ali ele deitou, dormiu, e aparece ali um anjo. E aparece um anjo, e esse anjo, ele o toca e fala para ele: levanta-te, Elias, e coma. Sabe o que isso significa? Que no momento de adversidade, Deus não te abandona.
No momento da adversidade, no momento que você acredita que tudo vai dar errado, Deus não desiste de você. Elias preferia a morte, mas Deus encaminhou para ele um anjo, que falou: levanta-te e coma. E apareceu ali pão cozido e água. Deus está falando para você: eu sou o seu pão da vida, eu sou a água da sua vida. Não vai ter a dificuldade, não vai ser um momento difícil, não vai ser a depressão, não vai ser a sua família que está contra você, que está levantando clamor contra você, os seus amigos que vão te destruir. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ou seja, Deus é o que você precisa, Elias. Não desmorone. E o anjo fala para ele: Elias, levanta-te, porque está aqui, o seu caminho será muito longo. Jezabel mandou um recado para Elias, falando que no dia seguinte, em 24 horas, Elias estaria morto. Mas Deus vem para Elias e fala para ele: Elias, levanta-te, porque o seu caminho será longo. Ou seja, não existe nada que se levante contra você que vá acontecer sem Deus permitir. O que era uma palavra lançada de morte, com prazo de validade, se virou um longo caminho na vida de Elias. Às 24 horas que Jezabel falou que iria, o anjo falou para ele levantar e caminhar, porque o caminho era longo. E Elias, como homem de Deus, levantou. E o que a Bíblia nos diz? Que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Tinha praga lançada sobre a vida de Elias de morte em 24 horas. Mas Elias levantou e caminhou 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque as coisas acontecem mediante a vontade de Deus. Pode ter praga lançada, o inimigo pode se levantar, portas podem se fechar, pessoas vão se afastar de você, pessoas vão levantar falsos testemunhos contra você, vão vir palavras de desânimo. Mas Deus, quando tem promessa na sua vida, as coisas acontecem mediante a vontade dEle. E então Elias caminha, obedecendo a chamada do Senhor, 40 dias e 40 noites. Mas Elias novamente desmorona. E o que acontece com Elias? Ele vai agora para dentro de uma caverna. E eu não sei, meu irmão, se você nesse momento, nessa noite, está dentro de uma caverna. A caverna aqui, ela significa medo, isolamento, frustração, desânimo, depressão. Hoje muitas pessoas se encontram na caverna simplesmente com medo de viver. A Organização Mundial de Saúde traz hoje uma estatística que a maior doença do mundo hoje é a depressão. E quantas pessoas a depressão vem colocando dentro da caverna? E Elias, naquele momento, Elias estava debaixo de uma palavra, Elias estava debaixo de um direcionamento, mas novamente ele desmorona.
novamente ele se isola. Você vê que Elias, naquele momento, estava num conflito interno com ele mesmo. Porque mesmo diante de uma direção, de uma palavra do Senhor, Elias se isolou. E nós precisamos entender que quem crê não se esconde na caverna. Porque quem crê, a caverna não é o caminho, a caverna não é o lugar. Deus não te preparou para viver na caverna. Deus não te preparou para viver uma vida de medo. Deus não te preparou para viver uma vida de escassez, de sofrimento, de desilusão, de depressão, de doença, de divórcio. Deus te preparou para ser um vencedor. Mas para isso, você precisa se posicionar. Você precisa entender que a caverna não é o lugar de crente. A caverna não é lugar daquele que acredita na promessa. Elias está ali, naquela caverna. E a caverna hoje representa muita coisa na vida de várias pessoas. Hoje a caverna pode ser a depressão, pode ser uma dívida, pode ser um lar que está enfrentando grandes batalhas, pode ser o desemprego, pode ser aquele filho que está entregue às drogas, à prostituição. Cada um sabe a caverna que existe em sua vida. Todos nós temos. A caverna está ali. Mas você tem a opção de adentrar ou de se posicionar para combater o que existe dentro daquela caverna. Muitas pessoas hoje estão desistindo de sonhar, desistindo de lutar, desistindo de enfrentar adversidades. Por quê? Porque está faltando nessas pessoas a presença do Senhor. Você imagina Elias, que já era cheio da presença, fraquejou, se isolou na caverna. Imagina aquela pessoa que não ora mais, que não jejua mais, que não dedica mais um tempo para a palavra, que não busca, aquela pessoa que não quer ter mais o compromisso com a palavra, aquela pessoa que não quer ter mais o compromisso com o Senhor. Como que essa pessoa vai estar preparada para enfrentar a caverna? Irmãos, Deus está perguntando para você essa noite: o que você está fazendo diante dessa caverna? Qual está sendo o seu posicionamento? Busca, ora, jejua. Problemas, dias difíceis, todos nós vamos ter. Deus não falou que seria tudo maravilhoso. Nós saímos do jardim, nós saímos do Éden. Depois que saímos do Éden, a vida desandou. O homem procurou confrontar a vontade de Deus, e por isso diariamente nós somos tentados. Por isso diariamente o inimigo se levanta contra nós. Por isso diariamente temos cavernas para enfrentar. Mas qual está sendo o nosso posicionamento? Você está deixando a caverna te governar? Ou você está se posicionando para sobressair sobre a caverna? Uma vez que o Deus que você serve é um Deus vivo. Então, irmãos, Deus, se a gente continuar aqui, você vai ver que no versículo 11, Deus disse para Elias: sai para fora.
Deus está falando para alguém nessa noite: saia para fora, porque a caverna não é o seu lugar. Você não nasceu para viver na caverna. Saia para fora. Tome uma decisão. Se você continuar apático, se você continuar sem buscar, sem se dedicar, sem buscar a palavra, sem jejuar, sem orar, sem ficar firme, a sua vida vai ficar dentro da caverna. Mas a partir do momento que você toma a decisão de se posicionar e entender que a caverna não é lugar para o Filho de Deus, as coisas e as promessas vão se cumprir na sua vida. Então, Deus está falando para você essa noite: chega de se esconder, chega de ter medo, chega de fugir. Eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus que promete e que cumpre. Não tenha medo. O período do medo, o período da caverna, o período da escassez acabou na sua vida. Se levante. Nós sabemos como sair da caverna. Nós sabemos. Você não está num domingo à noite, às 8h40, sentado nessa cadeira, simplesmente esperando o culto acabar para comer aquele bolo que parece que está muito bom, que está cheiroso. Você não saiu de casa para isso. Se você está aqui na casa do Senhor, você saiu para se fortalecer, para manter o relacionamento, a intimidade, porque Deus quer com você uma intimidade, um relacionamento, porque você só vai se manter firme se você tiver com Deus relacionamento. E há quanto tempo você não se relaciona com Deus? Há quanto tempo você não sente mais a presença do Espírito Santo? Há quanto tempo, quando se levanta um clamor, você não fala mais em línguas? Há quanto tempo você não jejua? E eu falo jejum espontâneo. Eu não falo daquele jejum que você jejua, ó Deus, eu estou jejuando agora, mas é por esse milagre aqui. Não, falando, Senhor, eu vou entrar em jejum e oração para poder ter relacionamento, para poder ter intimidade. Vem ser íntimo, transborda sobre mim a presença do Espírito Santo. Há quanto tempo nós não estamos mais fazendo isso? Sabe por quê, irmãos? Hoje, você não tem mais esse clamor de te trazer para uma reflexão, de tocar na sua alma, no seu coração, o combate da necessidade de você se relacionar com Deus. Eu poderia estar aqui apenas pregando para você, meu irmão, seja fiel a Deus que você vai ser próspero. Dê o seu melhor dízimo, a sua melhor oferta, que você vai ser próspero. Deus está te prometendo riqueza, Deus está te prometendo prosperidade. Mas não, eu estou pregando aqui o que vai te fortalecer no momento da sua luta, no momento da sua adversidade. E é o que vai fazer você caminhar para a vida eterna. Porque o que adianta eu pregar aqui que Deus é amor, que Deus é prosperidade,
que você vai sair daqui e vai se tornar um milionário, que você vai ser o maior dizimista da igreja, o maior ofertante da igreja, porque você vai ter muito dinheiro, mas no dia do julgamento final, você não entrar no reino do céu. Que no momento da sua adversidade, você não entender que você tem um Deus vivo e preferir morrer como Elias. Irmãos, é muito triste quando você vê um profeta do Senhor, um homem cheio da presença, preferir morrer e se isolar numa caverna. Se um homem de Deus, conhecedor da palavra, conhecedor dos milagres, no momento da adversidade, preferiu morrer, imagina nós, que às vezes esfriamos o nosso relacionamento com o Senhor, que às vezes não conseguimos mais dedicar alguns minutos do nosso dia para orar, para ler a Bíblia, para escutar um louvor. Quantas vezes na nossa correria a gente deixa de lado a palavra? Ah, pastor, mas eu trabalho muito, eu tenho a casa, eu tenho um emprego, eu tenho um filho. Sim, irmão, mas eu acredito que no caminho para o seu trabalho, você escuta uma música, você escuta a notícia na rádio. Em algum momento, você pode dedicar 5 minutinhos, 10 minutos, para ouvir um louvor, para ler uma palavra. Porque quantas vezes nós desperdiçamos tanto tempo no TikTok, no Instagram, e aqui você vê piada, aqui você vê vídeo engraçado, aqui você vê notícia, mas se passar alguma mensagem bíblica, você só faz assim, ó. E sabe o que isso significa? Que a cada vez que você faz assim, é a sua alma, a sua vida se distanciando da presença do Senhor. E é nesse momento que o inimigo encontra a brecha para entrar na sua alma, na sua vida, na sua casa, na sua família, para te levar para dentro da caverna. Irmãos, Jezabel proferiu um decreto de morte sobre a vida de Elias, que em 24 horas ele não sobreviveria. Quando ele lançou a palavra quando ele preferiu morrer, Deus deu para ele uma palavra, pão e água. Lançou sobre ele uma promessa, que o caminho dele seria longo. Ele caminhou 40 dias e 40 noites, fraquejou, mas Deus novamente o levantou, porque Deus era com ele. E Deus trouxe para ele a vida eterna. Você sabe que Elias não morreu pela mão de Jezabel. Elias foi arrebatado ao céu em carros e cavalo de fogo. Elias não morreu. Não prevaleceu sobre a vida de Elias o decreto de morte e nem a vontade dele de morrer. É um dos mistérios até hoje na Bíblia.
aquele homem que teve sobre ele lançado uma promessa de morte, que preferiu morrer, até hoje ele não morreu. Até hoje, estudiosos tentam entender o que aconteceu com Elias. Existe o relato que carros e cavalos de fogo arrebataram Elias. O que era morte entrou para a história como o sinônimo, a demonstração de que para o homem de Deus, para a mulher de Deus, não existe derrota. Para aquele que crê, para aquele que decide se levantar, andar, confiar na palavra e na promessa do Senhor, não existe morte, não existe família destruída, não existe falência, não existe depressão, não existe casamento destruído. O que Deus tem para você nessa noite é demonstrar que por mais que você esteja passando por um momento de dificuldade, que por mais que você esteja diante de uma caverna, não vai te faltar a promessa, não vai te faltar a provisão, não vai te faltar o pão, não vai te faltar a água, porque Deus, Ele tem tudo para te prover. Mas irmãos, Deus também nessa noite, Ele tem algo importante para te falar. Se posicione. Se posicione. Porque quando você se posiciona, você vai estar pronto para viver a promessa do Senhor. Não vai ter praga lançada, não vai ter palavra lançada que vai te afastar da promessa do Senhor. Precisamos entender que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus de vitória. Quantas vezes deixamos levar por palavras, por conselhos de pessoas que nunca construíram nada? Quantas vezes nós deixamos nos levar por aqueles momentos que a nossa carne deixa prevalecer, que é o nosso fim? Mas irmãos, todas as histórias de conquista, todas as histórias de vitória, se você observar, são de pessoas que não desistiram. São de pessoas que buscaram conselhos certos. São pessoas que se dedicaram à fé. São pessoas que oram. São pessoas que jejuam. São pessoas que não aceitam viver na caverna. São pessoas que um dia se levantaram e olharam para a situação de adversidade e se posicionaram e falaram: a caverna não é o meu lugar. E você, qual vai ser o seu posicionamento essa noite? Você tem duas escolhas: ficar dentro da caverna ou sair da caverna. Você tem um Deus que não te abandona, um Deus que não desistiu de você, que é um Deus que enquanto você precisar, enquanto você for fiel, enquanto você acreditar, Ele vai te dar o pão e a água.
Ele vai mandar anjos para te ajudar. E vai estar sempre falando para você: levanta-te, porque eu sou contigo. O que pensaram que a sua vida iria acabar, que a sua vida seria destruída, que você não iria mais avançar, se prepara, porque o seu caminho é longo, tem vitória para a sua vida, mas você precisa levantar. Irmãos, eu gostaria que você ficasse de pé.